Não é assim que funciona o ciclo do Bitcoin. Esse vídeo aí vai te fazer passar raiva ou me agradecer para sempre, porque eu vou trazer uma informação fora do convencional, vou contrapor o consenso do mercado hoje sobre o ciclo do halving, o ciclo do Bitcoin. Eu vou provar para você que não tem nada a ver com o que você sempre ouviu falar aí. Você com certeza já ouviu falar sobre o ciclo do Bitcoin. E você já com certeza recebeu essa informação como se fosse uma verdade absoluta, que ninguém discute. O ciclo do Bitcoin, ele é assim, é assado, a cada 4 anos acontece não sei o quê, é o halving que causa ele. E eu quero te mostrar nesse vídeo que está todo mundo errado. E com uma série de argumentos aqui, mas vamos começar pelo começo. Quem raciocina a partir dessa perspectiva de mundo hoje, eu garanto para vocês que vai quebrar a cara dentro de algum tempo, provavelmente dentro de 12 meses, e talvez no futuro ninguém mais use esse termo, tá? Olha que o que eu vou falar aqui hoje é bem pesado. E no final eu vou te trazer uma previsão sobre o ciclo atual de preços aí que vai te surpreender. Então fica até o final. Se você tem gostado dos vídeos até agora, vou te pedir uma gentileza agora de início. Já compartilhe com aquele seu amigo que adora o tema Bitcoin, criptoativos, gosta de investir nisso, porque esse vídeo vai sair fora da curva mais uma vez. Eu sou o William Trapazon, sou investidor profissional em criptoativos. Eu já ganhei milhões de dólares investindo nesse mercado e hoje eu ajudo centenas de pessoas a fazer o mesmo através do trabalho da Target. Sem ficar com o dinheiro de ninguém, sem vender nenhum curso de finanças ou coisa parecida e sem também promessas extravagantes de retornos que são impossíveis. Se é uma coisa que você está interessado, então já se inscreve no canal, ativa o sininho, senta o dedão no like aqui e dá uma olhada nos links da descrição. Vamos lá, primeiro o contexto, né? Vamos resumir o argumento que é muito popularizado aí sobre o ciclo do Bitcoin. E aqui eu tenho alguns ciclos do Bitcoin baseado no histórico de preços e no ciclo do halving também. Esses aqui são ciclos passados, tá? A gente tem como fazer recortes deles a partir do halving, de halving a halving, ou também da mínima de preços até a máxima de preço. Mas todo o ciclo é definido basicamente pelo halving. E vocês têm aí então na tela o gráfico de 2011 a 2015, o gráfico de 2015 a 2018, que foi um outro ciclo de crescimento, de 2018 a 2022 e o atual, que seria a partir de 2022. Isso é consenso, é fácil de concordar com isso, por quê? Porque a gente está olhando na ótica da menor preço que o Bitcoin chegou em um determinado período, então a partir dali ele começou a arrancar. Tá? E, em tese, né, aí vem a pegadinha, né? Isso acontece a cada 4 anos e a explicação toda é o halving. Isso aqui já começa a ser maluco, tá? Mas eu quero mostrar para vocês primeiro o que está acontecendo. Se o ciclo se repetir, né, provavelmente, então, olhando aí para o gráfico, na região de outubro, 22 de outubro, ali seria mais ou menos o final do ciclo atual, dado, né, que ele acontece exatinho a cada 4 anos por conta do halving, é ele que movimenta todo esse negócio. E é claro que não é, tá? Eu já vou trabalhar com vocês isso. Mas o ponto é o seguinte, primeiro apresentar o argumento. Esse aqui são ciclos como você já ouviu falar. Várias pessoas já me perguntaram, o que é o tal do ciclo aí que o pessoal tanto fala? É isso aqui, tá? São os períodos em que o Bitcoin performou super bem. Em tese, a explicação desse ciclo é a existência do halving, que é um mecanismo realmente muito importante, né, para o Bitcoin, ele é realmente muito importante. Ele representa, né, o choque de oferta se desenrolando no Bitcoin. E, no entanto, né, a gente percebe que esse período agora tem sido, né, que é a linha preta, de 2022 para cá, esse gráfico está em performance, tá, do início até o fim. Ele tem sido o pior ciclo em termos de performance até agora. Né, que é uma coisa que eu comentei em vídeos passados. Como é que pode quem está tendo um dos maiores choques de oferta ao longo do tempo e, no entanto, né, é o período que o preço menos subiu? Bem esquisito. Mas vamos lá. Tá bom, agora eu quero subir o nível. Eu quero explicar também porque eu trouxe esse monte de livro aqui para vocês. A teoria, a lógica de análise de ciclos, ela é uma disciplina de estudo com uma série de possibilidades de análise. Então, ele é uma caixinha de ferramentas e lá dentro tem um monte de ferramental diferente para você analisar ciclo. E eu quero trazer alguns exemplos aqui para vocês. Por exemplo, do ponto de vista de sazonalidade. Se você olhar para uma commodity, por exemplo, como soja, milho, trigo, tem uma época mais ou menos do ano onde aquilo é plantado e aquilo é colhido, então vai ter uma época do ano em que vai ter uma oferta maior disponível, os preços tendem a oscilar conforme oferta e demanda, então naturalmente se você olhar para períodos de tempo de plantio, você vai ter aí uma lógica mais ou menos parecida, condizente, né, com períodos que são mais favoráveis a ter aumento de preço ou queda de preço. Então a sazonalidade é uma ótica muito interessante. Então o halving, quando a gente olha o halving, ele é um exemplo de sazonalidade do Bitcoin. Então naturalmente ele é um evento importante, que reduz a oferta, não é que seja uma besteira, né? Acontece a cada 4 anos, mas não ele seria um exemplo de análise de ciclo a partir de sazonalidade. Tá? Qual que é o meu argumento? Tá? Se você olhar só para isso aqui, você tende a se dar muito mal. Mas tem outras formas de analisar naturalmente os ciclos. Então outro exemplo aqui seria
oferta e demanda. Por um exemplo, é o petróleo. O petróleo talvez tenha sazonalidades, mas é muito mais importante os choques de oferta que acontecem por uma guerra, por uma explosão no Oriente Médio, ou por um acordo ali do conglomerado que manipula o preço ali, que é um monopólio, do que a sazonalidade em si. Então, os choques de oferta, de produção, eles são mais, ou então até o do fator de consumo, né? Se as transportadoras estão trabalhando menos, elas vão consumir menos combustível, isso vai afetar na perspectiva da demanda, isso vai fazer o preço oscilar para baixo. Então, por exemplo, uma economia em recessão tende a utilizar menos combustível, é uma coisa que começou a se desenvolver lá nos Estados Unidos. Então, vê que aí eu estou olhando um outro ativo a partir da ótica da oferta e demanda, e ela é mais importante do que a sazonalidade nesse caso. Vou trazer outro exemplo, né, que é o do sentimento. O sentimento é o seguinte, é uma análise, uma forma de pensar sobre ciclos que o Howard Marks, eu pelo menos aprendi com ele, não sei se foi ele que introduziu o tema nessa escola de pensamento. Mas a ideia é de que nós vamos ter períodos de pessimismo, pior que pessimismo, uma retomada do otimismo, uma euforia e subdivisões de categorias dentro de um ciclo de crescimento. O que ele está falando? Assim, ele não está falando que o preço vai de tal a tal, ele está falando que as pessoas vão se comportar de determinada maneira, porque elas são seres humanos, a partir da sensação que eles estão tendo por conta da oscilação de preço. Então, um bom ativo, tá? Imagina um melhor imóvel do mundo, se pudesse ver o preço dele todo dia, e o preço caísse muito, as pessoas iam ficar apavoradas, e isso ia deixar elas aterrorizadas. E, no entanto, se o preço subisse muito, nossa, elas se sentiam muito ricas, muito inteligentes e eufóricas, né? E, agora não vou vender esse imóvel aqui nunca, ele só vai valorizar para sempre. Isso acontece com ações, acontece com criptativos, acontece com tudo. Então, é uma ótica de análise a partir de um recorte de sentimento. Já vou dar alguns exemplos, tá? Outra lógica é através de fundamentos. Então, eu posso olhar para, por exemplo, a utilização do Bitcoin. As pessoas estão usando como meio de pagamento, estão usando como reserva de valor, em que medida, e naturalmente mais pessoas usando, isso vai impactar o crescimento do ativo. E em vias, né, em algum momento isso vai impactar o preço também. É um argumento que eu utilizo para, por exemplo, o Ethereum, que ele tende a crescer de preços porque a utilização dele não para de subir, ele cresceu mais de 100% no ano passado. Então, olha que legal, aqui tem uma série de livros com óticas diferentes. Então, essa abordagem aqui, esse livro aqui, por exemplo, que é o Cycles, esse livro aqui foi uma edição recente, né, do livro que foi resgatado de décadas atrás. E qual que é a abordagem dele? Tá? Ele seria mais próximo da análise de sazonalidade. São técnicas estatísticas que podem ser empregadas para qualquer série histórica para tentar identificar períodos, né, de altos e baixos. Tá? Porque, olha que interessante, isso é uma forma diferente de medir o mercado, talvez mais próximo aí do halving. Tá? Só que de uma forma mais técnica. No lugar de alguém dizer assim, o preço subiu a cada 4 anos e o halving acontece a cada 4 anos, logo a explicação é o halving. Isso aqui seria a minha crítica, tá? É uma análise muito superficial. Essa aqui seria uma abordagem muito interessante, extremamente focada em estatística, para identificar ciclos de mercado. Então, não vou trazer o resultado desse trabalho aqui, mas a gente tem um já sobre isso. A gente utiliza também essa abordagem aqui. O Ray Dalio, para quem sabe que ele fala, quem gosta dele, né, sabe que ele fala muito sobre ciclos também. Então, nesse livro aqui, ele traz uma leitura de ciclo que utiliza uma abordagem que é ainda acima, assim, é o macro do macro. Vai olhar geopolítica, crescimento do país, taxa de fertilidade, e com base nisso ele vai chegar a determinadas conclusões. Se um determinado país tende a crescer ou não, e como isso impacta naturalmente a economia como um todo, isso vai impactar o ciclo de crescimento do país, da economia, de modo geral. E vai olhar as variáveis socioeconômicas, né, que é muito diferente do que a gente costuma olhar aqui. Tipo, esse nível de abordagem está tão acima aqui que a gente olha menos, tá? Sinceramente. Eu nem acho isso aqui um livro muito bom, para dizer a verdade, aqui, mas aqui tem um desenho legal do que seria um ciclo, né? Uma representação de um ciclo, um período que tem queda, outro alta, então é um zigue-zague aqui na oscilação dos preços de valor de mercado. Esse aqui é o livro do Howard Marks, Dominando o Ciclo de Mercado, que traz a lógica da análise de sentimento, tá? Que tem um pouco do embasamento que eu comentei, aliás, tem o embasamento, né, que eu comentei aqui agora, que o mercado se movimenta a partir de ciclos de sentimento. Aqui tem outro exemplo de ciclo de vida corporativa, do Damodaran. Então ele vai pegar aqui uma empresa, aí ela nasce, ela tem a próxima fase dela adolescência, onde ela está tentando adquirir clientes, depois a próxima fase dela é o crescimento acelerado, em determinado momento é uma startup. Então tem uma série de óticas aqui, série de ferramental só para análise do ciclo de empresas. Tá? Por que eu estou falando tudo isso aqui? Eu estou falando que tem várias disciplinas, dentro de uma disciplina de estudo, tem várias abordagens diferentes para ver a mesma coisa. Então, da ótica geopolítica, da ótica estatística, da ótica de sentimento do mercado, da ótica
de sequência, né, de crescimento de uma determinada empresa, existem de fundamento, de oferta e demanda, que eu acabei não trazendo uma referência aqui, mas você tem aqui óticas diferentes para ver a mesma coisa. Qual ferramenta está certa? Todas estão certas. Todas elas são complementares. Qualquer um que queira entender o ciclo do Bitcoin ou de outro ativo qualquer, uma ação, soja, milho, trigo, petróleo, vai ter que olhar todas essas óticas ao mesmo tempo. Tá bom? Então, porque é um ferramental que deve ser utilizado em conjunto para você melhor entender determinado ativo. Por que eu estou falando desse ferramental todo, então? O que ele tem a ver com o Bitcoin? O ponto é que todos os mercados passam por ciclos. E eles podem ser utilizados, você pode utilizar todo esse ferramental para analisar qualquer mercado. Imóveis passam por ciclos, você vai ter ciclos de alta e de baixa dos imóveis, da construção civil, que está dentro do investimento de imóveis. Você vai ter empresas passando por ciclos. Toda empresa, qualquer empresário que está me ouvindo agora sabe que você vai ter períodos de vacas magras e vacas gordas. Isso é um conhecimento popular que simplesmente representa a realidade. A gente consegue perceber os ciclos agindo sobre a nossa vida. A empresa tem anos de existência em que ela faz super bem e tem alguns anos que ela vai muito mal. Não estou falando de um mês que faturado que é bom. Estou falando de anos de crescimento e anos, às vezes, passando por períodos difíceis. Não só as empresas, mas o mercado que essas empresas estão. Então, por exemplo, a indústria pode ir muito mal por um tempão. É muito difícil que a sua empresa vá bem, está na indústria, se o mercado da indústria inteira está indo mal. Por exemplo, uma implicação qualquer, impostos, tarifas do Trump, qualquer coisa pode mudar totalmente esse tipo de cenário. Outro exemplo aqui, o varejo, né? Subiu a variável juros aqui no Brasil, ferrou o varejo inteiro, assim, mudou toda a dinâmica, as empresas estavam altamente endividadas, aí agora essa dívida não conseguem pagar, tem que reestruturar a empresa, anos refazendo essa reestruturação, que é exatamente o que está acontecendo no Brasil agora, e as variáveis simplesmente mudam de uma hora para outra. Então esses ciclos são impactados por uma série de variáveis. É um estudo relativamente complexo de ser feito. Qual que é o meu ponto também? Pergunta agora para o investidor de imóveis em que estágio do ciclo você está. Tá? Faça essa pergunta aqui. Pega um cara que investe em bala, dinheiro pesado em imóveis, e pergunta assim, em que estágio do ciclo está o mercado de imóveis? Ou para o empresário, em que estágio do ciclo está a sua empresa? Ou, talvez seja mais fácil a empresa, porque é mais fácil de entender que ela está crescendo, né? Mas a pergunta para alguém aí que trabalha com commodities. Em que estágio do ciclo de crescimento de commodities está determinado mercado? De soja, milho, trigo. Você vai ver que, de ações, e pior ainda, tá? Pergunte para alguém em que estágio do ciclo está o mercado de ações. O pessoal aqui do Brasil ainda acha que as ações estão subindo, né? Quando estão caindo faz um tempão. Ainda não admitiram o estágio do ciclo que estão. Porque esse conhecimento, eu estou falando do mercado, talvez o mais profissionalizado, né, que é o mercado financeiro. Olha o que eu estou falando, que o pessoal do mercado financeiro não reconhece o estágio atual do ciclo, porque eles não estudam isso. Isso não é uma disciplina comum. Não é todo mundo que está estudando o ciclo, como eu estou mencionando aqui. Eu estou trazendo a sequência para vocês entenderem o quanto isso aí é acima. Assim, só quem é a nata, tá, da análise de investimentos do mundo utiliza esse ferramental. É assim. Então não é normal. Você vai pegar um gestor de ações, ele não vai reconhecer, vai dizer que isso é besteira, ou ele não vai saber do assunto o suficiente e vai dizer que isso é besteira. Tá? É isso que você vai ouvir. O cara vai detratar essa técnica de análise porque ele não usa essa técnica de análise, porque ele acha que não precisa, mas quando precisa. Então, olha que loucura. É muito distante de quem está no topo da cadeia alimentar usar esse tipo de ferramental. E, no entanto, adivinha só, você vai falar com alguém que começou a investir em Bitcoin ontem ou pesquisar no YouTube, o cara tem plena certeza que os ciclos do Bitcoin existem e que eles acontecem a cada 4 anos. Consegue entender o que eu estou falando? Tem uma distância abissal entre a realidade das coisas e o conhecimento popular. E as pessoas não sabem de onde veio essa informação, elas simplesmente estão repetindo. Então, será que o investidor de Bitcoin ele é um gênio que entende tudo de ciclo e está altamente bem informado, ou ele só está repetindo uma besteira que contaram para ele? É mais provável que seja o segundo caso, né? Porque as pessoas não estão estudando ciclos a partir de uma série de perspectivas. Elas estão apenas notando uma coisa que aconteceu no passado e imaginando que isso vai voltar a se repetir no futuro, como se fosse um padrãozinho ali de Kendall, né, que você está olhando na tela para quem é da análise técnica. Então é inconcebível, na verdade, imaginar que isso vai continuar acontecendo para sempre. Agora eu quero reforçar, não é que os ciclos não existem, ao contrário, eles existem, eles têm forma e tem uma série de ferramentas de análise. O que acontece é que o que a gente chama de ciclo no universo do Bitcoin, ele é uma forma falaciosa, assim, uma forma muito simplista, ela é muito limitada a um pedacinho de análise que seria de sazonalidade. Então, no fim, quando alguém está falando de ciclo, alguém está falando só de sazonalidade. Tá? É isso que é a verdade. Não está falando sobre ciclo de verdade, está falando só sobre sazonalidade do Bitcoin a partir do halving. E deu. Se você acha que sazonalidade é uma ferramenta suficiente,
para analisar o ciclo de verdade do Bitcoin, você vai se dar mal em breve. Vamos a uns exemplos aqui. Eu trouxe aqui 2 exemplos, tá? Pelo menos. Vamos usar fundamentos como um recorte de análise, como uma ferramenta. Vamos abrir a caixinha de ferramenta de ciclos aqui e usar fundamentos. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você acha que criptoativos em 10 anos vai ser mais usado ou menos usado do que é hoje? O que você imagina? Muito mais usado, tá? Eu tenho certeza disso aí. Ah, mas você prevê o futuro? Não, é porque, sabe como é que eu sei que isso vai ser mais usado? Porque existe um crescimento do uso e esse crescimento é acelerado. E tem uma taxa de aceleração de crescimento. E tem uma taxa de aceleração desse crescimento que é mais de 3 dígitos. Consegue entender isso? Você não precisa adivinhar que o mercado vai subir e vai estar superior daqui a 10 anos. Porque eu sei que a função dele é gigantesca, a tecnologia dos criptoativos é substituta para uma série de tecnologias que são altamente valiosas no mundo real, por exemplo, o mercado de consolidação bancária, o mercado de remessa internacional, o mercado de crédito, o mercado de representação legal das coisas. Então ele substitui, ele é muito melhor do que as soluções que existem hoje. E o crescimento dele segue acontecendo e quase ninguém usa. E a aceleração é absurda. Eu não preciso ser um gênio da matemática para deduzir que no futuro o uso será muito maior. E não é tão difícil assim entender que isso é mais importante no fim do dia do que olhar para o halving. Claro que o halving é um evento importante, de novo, não estou desmerecendo o halving, tá? Mas é que o excesso do uso da sazonalidade como ferramenta é uma besteira, uma hora que isso vai se quebrar, é óbvio, né? Porque do ponto de vista fundamento, a gente está diante de um mercado que está há mais de 10 anos crescendo. Vamos olhar para o Ethereum, né? O Ethereum, vou jogar uma imagem na tela aqui de um estudo feito por algumas instituições que mostra que o Ethereum cresceu mais de 150% só no ano passado. Falei mais de 3 dígitos, né? É mais de 100%, é mais de 150% em um ano em utilização. O que é a utilização do Ethereum? Você já usou o Ethereum alguma vez na vida? Você paga para usar, assim como no Bitcoin. Para você utilizar, para ter algum valor, não é só comprar e guardar, como é no caso do Bitcoin. Você pode fazer muito mais coisas. E no caso do Ethereum, assim como no do Bitcoin, você paga para usar. Então, como é que a gente chama no mundo real quem paga para usar as coisas? De cliente. As pessoas pagam literalmente para usar, pagam bilhões de dólares, cerca de 3 bilhões de dólares são pagos para usar o Ethereum por ano. Então, eu não preciso adivinhar grande coisa aqui para dizer que no futuro vai estar valendo mais. Entendeu? Fundamento, o ciclo baseado em fundamento, ele segue expandindo, assim como um mercado qualquer aí, como e-commerce. Você lembra quantos anos demorou para o e-commerce entrar em consolidação? Ou seja, para ele parar de crescer tão rápido? Décadas, né? Demorou mais de década. Isso vai acontecer ainda com criptoativos que estão só no início da adoção, tá? Então, por essa ótica, isso é um ciclo de crescimento também, né? O ciclo de adesão de pessoas. Então, veja que eu estou usando um ferramental aqui. Vamos pegar outra caixinha de ferramenta. Vamos para a abordagem de sentimento, usando o ciclo de negócios. Dá uma olhada nesse gráfico aqui. Eu quero que você me diga em que estágio você acha que a gente está. Você já deve ter visto gráficos desse tipo na internet. Ah, estamos aqui, estamos aqui. É sempre uma opinião empírica, que pode tanto ser verdade quanto ser totalmente falso. E a verdade é que há formas de medir, né, em que estágio a gente está no ciclo de sentimento. Formas bem interessantes. E talvez eu já tenha visto isso, mas essa abordagem ainda é muito superior do que a do halving. Embora, como ela é tratada geralmente como uma forma totalmente empírica, ela parece que não faz muito sentido. Cada um vai dizer uma coisa, cada um que gerar esse gráfico vai dar uma opinião diferente, né? Então você vai ter visto essa imagem circular na internet por várias maneiras diferentes. Agora, dá para extrair alguma informação daí? Sem dúvida. A gente sabe que não é fundo. Você lembra como foi em 2022? Quem estava investindo no mercado? É assim, pessimismo total, o preço não vai parar de cair, o preço está em 15 mil dólares, ele vai para 12. A expectativa é que as coisas continuem piorando. Ah, vai acabar, o Bitcoin acabou, notícia no jornal falando mal, ah, você é burro, está investindo no Bitcoin. É isso. Esse é o mercado, esse é o pessimismo extremo, né? Esse é o fim, esse é o fundo de um ciclo de sentimento. Ninguém quer comprar. Você é idiota se você está comprando. Isso é a opinião do vizinho, né? Num momento que nem esse. Naturalmente, eu não estou falando aqui da participação de players, tá? Mas eu estou falando realmente do sentimento aí na perspectiva das sensações e da percepção do mercado. Se abrir a boca e falar que está comprando Bitcoin, vão te massacrar. Agora nós não estamos nesse momento, naturalmente. Né? A gente está com Bitcoin a quase 120 mil dólares nesse momento que eu estou gravando o vídeo. E o que a gente consegue saber? Está muito distante desse período. Só que a gente ainda tem não está uma animação total também. A euforia foi em 2021, para fazer um comparativo. Qual que era o ambiente, né, de sentimento daquele período? Eu peguei táxi, o cara do táxi estava dizendo para mim que estava comprando tudo Bitcoin, estava vendendo táxi, financiando, não sei o que, para comprar Bitcoin. E foi consertar, instalar a internet no escritório, todo mundo estava investindo em Bitcoin. Todo mundo estava investindo em criptoativos. Então, tudo que é moeda porcaria subindo um monte, meme coin, porcaria de todo tipo, assim, subindo um monte de preço.
Assim como em ações, quando a gente olhar para a euforia, você tinha ali Magazine Luiza subindo 1000%, lá 10.000%, quanto foi? Né? Subindo muito. Um monte de empresa que tradicionalmente não é bom o setor do varejo, subindo infinito. Nossa, claro, é uma maravilha essa empresa. Depois que vira o mercado, mói. Tá? Então a mesma coisa acontece com outros mercados. Essa é a comparação que eu estou fazendo. Então o ciclo de sentimento ele é verdadeiro e ele expressa muito bem em que momento você está. De novo, ele é uma caixinha, ele é uma ferramenta dentro de uma caixinha de ferramentas. Outro exemplo de uma coisa que acontece uma euforia muito grande é o seguinte, que começou a acontecer, tá? Para ver como a gente não tá bem mais perto do fim do que do início. Isso dá para ver muito claramente, depois que o Bitcoin já fez mais de 8 vezes lá dos 15 mil dólares onde ele chegou. Você já deve ter ouvido alguém falar assim, o Bitcoin nunca mais vai cair 50%. Agora ele está estável, ele cai pouquinho, caiu várias vezes 30%. Não, agora 50% não cai mais. E em algum momento você vai ver que alguém vai dizer o seguinte, não, o Bitcoin não cai mais, se cair é só comprar. Sabe essa sensação? Já passou por isso? E isso aí é um exemplo que você está entrando no estágio de euforia de mercado. Tá bom, eu aposto que você nunca ouviu alguém falando isso aí, tá? Que o ciclo do Bitcoin deve ser analisado de outras maneiras, e não a partir da ótica que todo mundo repete. E se você achou isso interessante, peço de novo para que você compartilhe esse vídeo com algum amigo aí, para que conheça isso, porque a maior parte das pessoas vão ficar presas nessa besteira de 4 anos e vão se dar mal. Eu vou fazer uma previsão pública aqui mais uma vez. O ciclo do Bitcoin, dado por esse intervalo de cada 4 anos, ele vai se quebrar nesse ano. Nesse ano. Eu tenho um ferramental para isso que vem de outra análise, que é da análise macroeconômica. Então é possível extrair informações de ciclos macroeconômicos também. E por conta do ciclo macroeconômico, hoje eu consigo garantir praticamente para vocês que isso vai se quebrar. Tá? Então o ciclo de 4 anos, ele vai se quebrar entre esse ano e o ano que vem. Então esse ano tende a falecer. E isso é muito importante, por quê? Porque você pode ter certeza que tem gente esperando para outubro que o ciclo vai acabar, e o cara é muito inteligentão, ele vai se antecipar e vai vender, sei lá, em agosto, alguma coisa parecida, para não deixar chegar no topo, porque todo mundo vai querer vender aproximadamente naquela região, e vai se dar muito mal. Ou então vai dar sorte de parecer que se deu bem por um período aí, e depois vai se dar mal. E se eu quisesse fazer uma provocação adicional, eu ainda poderia apostar que essas pessoas vão voltar correndo para comprar depois, né, de terem vendidos, e depois de terem vendido, depois que o preço subiu, e aí sim o ciclo vai acabar. Então vai acontecer uma coisa dessa natureza, essa é uma expectativa que eu tenho aqui. Eu já estou fazendo uma conjectura, tá? Uma brincadeira muito além da previsão realmente. Tá? A previsão é que o ciclo vai se acabar esse ano, ele vai acabar esse ano, porque não vai acabar o ciclo de alta esse ano. Essa é a previsão que eu estou fazendo aqui. Infelizmente eu não posso aprofundar, né, as relações de causa e efeito que eu consigo enxergar, porque isso é inteligência de mercado, isso realmente é para quem é cliente. Mas o que eu posso dizer para vocês é que as pessoas que acreditam nessa baboseira de a cada 4 anos acontece tal coisa, elas vão ficar de fora de uma festa bastante importante. E mesmo que confiem em mim agora, tá? E saem dizendo, então não vou vender até outubro. E participem da festa, você não vai saber a hora de sair. Tipo, você tem que analisar ciclos com ferramentas profissionais, senão você não vai saber a hora de vender. O que adiantou? Daí uma hora você vai ter a confiança da euforia. Não, isso aqui vai cair, não vai cair nunca mais. Vai subir para sempre, vai para $1 milhão, e daí vai cair, e daí você vai se dar mal. Então, não tem muito o que fazer, a não ser estudar o mercado de forma profissional. Essa é a minha provocação. E não é olhando a cada 4 anos. Sazonalidade, que é um componente muito pequeno de análise de ciclo, que você vai tomar decisão. Que é muito fácil se enganar com base nisso, e vai enganar todo mundo agora dessa vez. Tá? O ciclo do Bitcoin talvez deixe de ser mencionado no futuro, porque não porque ele vai deixar de existir, mas porque isso aqui vai se quebrar, então vai quebrar meio com a cabeça das pessoas, dar tela azul na turma. Eles não vão saber o que falar mais. Assim como quem está em outros mercados, como empresas, imóveis, eles não falam sobre isso, porque é exigido muito estudo técnico para chegar à conclusão em que estágio do ciclo você está. Tipo, imóveis aqui no Brasil é muito difícil chegar nesse estudo, porque não tem dados de mercado, né? Olha para os Estados Unidos, é muito mais fácil de concluir, né? Em que estágio você está do ciclo de negócios, ou do ciclo dos imóveis. Dá para chegar nesse tipo de conclusão com dados. Né? Aqui no Brasil nem tem dados de mercado, você vai estar perdido mesmo, vai estar lascado tentando chegar nesse tipo de conclusão. Mas com cripto é tudo informação aberta, tem muita conta para ser feita, mas tem que ter uma abordagem profissional. Senão, de novo, né, eu estou avisando, vocês vão se dar mal com essa história. Então não seja a pessoa que vai se dar mal com essa história. Utilizando uma informação que qualquer adolescente pesquisa em 5 minutos na internet e descobre que a cada 4 anos acontece tal coisa. Essa informação que todo mundo sabe, ela não é uma informação valiosa que você pode utilizar para uma estratégia profissional de investimentos. Tá? Não é uma vantagem competitiva, isso aqui, que todo mundo sabe. Se todo mundo sabe é porque é uma coisa que todo mundo sabe. Tem que estudar para saber o que as pessoas não sabem.
Não que todo mundo já sabe. E você tem que, então, utilizar um ferramental melhor. Não seja a pessoa que vai cair nesse tipo de coisa e se dar mal, e depois se arrepender, ou comprar depois que já tiver subido e ver tudo desmoronar na sua cabeça, passado sei lá quanto tempo caindo, você não tem como prever. Mas dá uma olhada no vídeo que eu fiz sobre os indicadores da Target e como a gente analisa o mercado com algumas ferramentas profissionais muito interessantes. Claro que não abriu com o ferramental inteiro, mas dei uma ótica ali de algumas ferramentas que a gente usa que são muito superiores já do que a média. Você vai entender a diferença do nosso trabalho para o restante do pessoal aí. E se você quer investir de forma profissional, confere os links na descrição, tem contatos, tem uma simulação, se você está começando a investir, quer ter uma ideia do quanto dá para ganhar com criptoativos nos próximos anos. Aí eu estou olhando para o ciclo de fundamento para falar isso. Você tem também como entrar no grupo de WhatsApp, que tem uma série de atualizações. Tem bastante coisa aqui nos links da descrição. Aproveita aí, senta o dedão no like, manda aquele seu amigo aí que vai se dar mal com essa história do ciclo do Bitcoin aí. Isso é uma besteira danada. E, então, se gostou do vídeo, até o próximo e obrigado pela audiência até agora.